Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Aline Abreu e eu estou aqui hoje para falarmos sobre a segunda carta de Coríntios e o capítulo 2 hoje nós vamos estudar. Eu quero falar com vocês hoje de um tema que me chamou muito a atenção neste capítulo aqui, que é o amor de Paulo por esse povo. Essa realmente não é a segunda carta, havia uma outra carta já que havia sido enviada, uma carta mais severa, dando alguns direcionamentos, e eles levaram isso de uma maneira que ficaram tristes. E Paulo está dizendo para eles, a minha vontade não era de entristecê-los. E depois vocês dão uma lida geral neste capítulo. Eu não quero me ater a ler esse capítulo hoje, mas eu queria que nós tratássemos um pouquinho desse assunto, né? Porque na maioria das vezes nós somos chamados a atenção por alguém, às vezes até pelo próprio Deus, e no lugar de nós nos sentirmos amados com a severidade do outro, nós não nos sentimos assim. Nós sentimos que aquela pessoa está nos diminuindo, nós sentimos que nós somos menores, que nós não somos importantes, nós entramos talvez até num ciclo de vitimismo. E eu queria muito falar a respeito disso nesse vídeo de hoje, porque esse povo de Corinto era um povo onde nós vemos que eles ainda eram imaturos, eles tinham muitos dons, como a gente já falou em outro vídeo. Eles tinham muitos dons, mas eles estavam num nível de maturidade que ainda era muito pequeno, né? Paulo falava para eles ainda, como quem fala com crianças, alimentando eles ainda com as coisas básicas da fé. E eles serem chamados a atenção e se sentirem mal com isso, entristecidos com isso, nos mostra um grande sinal da imaturidade. E isso não nos permite sair do lugar de inércia. Nós continuamos a fazer as mesmas coisas enquanto não recebemos com amor. Enquanto nós não recebemos com ouvidos atentos a chamada que às vezes alguém, um líder ou o próprio Deus está fazendo na nossa vida. Sabe, às vezes, quando nós vamos entender isso, nós já passamos tantas coisas desnecessárias. Nós já deveríamos estar ensinando a outros, discipulando a outros, e ainda estamos numa postura de vitimismo e imaturidade. Talvez seja uma palavra até muito severa e muito dura ao seu coração também. Mas entenda isso com amor. Coloque amor nas minhas palavras, porque eu realmente me importo com você. Eu estou aqui num dia corrido, eu também tenho os meus problemas, assim como todas as outras meninas, e nós investimos tempo sem nenhum tipo de retorno financeiro, por exemplo. Mas por que nós fazemos isso? Porque os nossos olhos e a nossa motivação não estão no retorno financeiro ou qualquer outro, de aplausos, não. O nosso maior amor de estar aqui é por você. Nós fazemos isso com todo o nosso amor. Nós ministramos a palavra do Senhor e às vezes até de maneira mais severa, mas é com muito amor. Assim como Paulo está dizendo aqui. E aqui também vai nos deixar claro que alguém ali se levantou naquele lugar para falar de Paulo, a igreja não estava se levantando para defender e ele diz, eu perdoo, se é que eu tenho alguma coisa para perdoar. Sabe, às vezes nós ficamos nos preocupando com coisinhas tão pequenininhas. Nós estamos nos preocupando com coisas que não deveriam levar o nosso tempo. Levam o tempo daquele que não sabe o seu propósito. Porque quando nós temos um propósito muito claro com o Senhor, nós estamos tão focados, aquele propósito é tão grande, que qualquer coisinha que vai nos tirar desse propósito, não faz sentido para nós gastar tempo com isso. Nós não temos tempo a perder. Eu preciso cumprir aquilo que o Senhor me designou para fazer. Amém? E depois ele vai entrar a partir do verso 12 aqui, falando sobre ministros de uma nova aliança, né? Ele diz assim: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito.
Por isso, despedi-me deles e fui para Macedônia. Ele estava inquieto, porque ele estava... Tito para ele era como um filho e ele estava ali, então, temendo pela vida de Tito. Então, ele encerra o seu ministério um pouco antes da hora, o seu ministério evangelístico naquele lugar, e ele parte para a Macedônia. E diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Nós somos a fragrância de Cristo. Para aqueles que estão lá padecendo, olham para nós e enxergam morte, a morte deles, porque eles enxergam vida em nós. E isso faz um contraponto, né? Mas para nós que estamos salvos, nós somos a fragrância maravilhosa de Cristo, porque nós temos vida um no outro, vida em abundância. Eu olho para você e vejo vida, você olha para mim e você vê vida. Ele está fazendo aqui um comparativo com... não era uma guerra, era uma procissão de vitória de generais romanos. Ele está falando uma linguagem que aquele povo iria entender, né? Quando este general romano ele vencia, ele entrava na cidade montado num cavalo e se jogavam rosas para ele, e neste cavalo estava amarrado aquele a quem ele havia vencido, e aí jogavam-se rosas, e enquanto os cavalos iam pisoteando aquelas rosas, as rosas iam sendo amassadas e exalando esse cheiro maravilhoso. Também existe uma parte da história que vai dizer que nesse desfile triunfal também existiam pessoas que borrifavam perfumes, que queimavam incenso, e todo esse cheiro para o general que era vitorioso era cheiro de vitória. Mas para aquele que havia perdido, estava amarrado no cavalo, era cheiro de morte. E é esta comparação que Paulo está trazendo para mim e para a sua vida, mostrando que para nós que somos como vitoriosos em Cristo Jesus, esse cheiro é de vida, mas para aqueles que estão perecendo, esse nosso cheiro é cheiro de morte. E é por isso que às vezes nós somos tão perseguidos. Mas nós não devemos nos importar com isso, porque aquele que está em nós é maior do que esses que estão no mundo. Amém? Tome a sua posição de mulher vitoriosa em Cristo Jesus. Tome a sua posição de autoridade, porque através do nome do Senhor foi dado autoridade para você. Amém? Tome essa posição e, olhando para a sua vida, entenda que às vezes você será chamada, sim, atenção, até pelo Senhor, mas encare isso com amor e perdoe quem tiver que perdoar, assim como Paulo brilhantemente nos ensinou nessa palavra. Amém? Eu espero que o Senhor abençoe sua vida. Eu desejo e profetizo bênçãos do Senhor recaindo sobre a sua vida em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Um beijo, e se você não segue a gente, e se inscreve aqui no nosso canal, segue a gente lá no nosso Instagram, que é uma bênção.